Olá pessoal, vamos aí responder mais uma questão do Enem. Acompanhe a leitura. Considere que uma pessoa decida investir uma determinada quantia e que lhe sejam apresentadas 3 possibilidades de investimento, com rentabilidades líquidas garantidas pelo período de 1 ano, conforme descritas. Investimento A, 3% ao mês. Investimento B, 36% ao ano. Investimento C, 18% ao semestre. As rentabilidades para esses investimentos incidem sobre o valor do período anterior. O quadro fornece algumas aproximações para a análise das rentabilidades. Temos aqui N igual a 36912. E deste lado eu tenho 1,03 elevado a N. Ou seja, quando eu fizer 1,03 elevado a N, ou aliás, 1,03 elevado a 3, a minha resposta vai dar essa daqui. Quando eu fizer 1,03 elevado a 6, a minha resposta vai ser essa daqui. E assim por diante. Para escolher o investimento com a maior rentabilidade anual, essa pessoa deverá escolher qualquer um dos investimentos A, B ou C, pois as suas rentabilidades anuais são iguais a 36%. Escolher os investimentos A ou C, pois suas rentabilidades anuais são iguais a 39%. Escolher o investimento A, pois a sua rentabilidade anual é maior que as rentabilidades anuais dos investimentos B e C. Escolher o investimento B, pois sua rentabilidade de 36% é maior que as rentabilidades de 3% do investimento A e de 18% do investimento C. Escolher o investimento C, pois sua rentabilidade de 39% ao ano é maior que a rentabilidade de 36% ao ano dos investimentos A e B. Muito bem, já deu para perceber que está tudo relacionado ao ano, então nós vamos ter que pegar os nossos investimentos e vamos ver quanto que vai render cada um desses rendimentos no período de 1 ano. E a questão fala exatamente isso, ó. Rentabilidades líquidas garantidas pelo período de 1 ano. Toda vez que nós falamos de investimento, nós estamos falando do quê? De juros compostos, a não ser que a questão fale ao contrário e especifique juros simples. Toda vez que você investe um dinheiro, por exemplo, na poupança, vai render juros sobre juros e isso é juros compostos. Ou bolsa de valores. Bolsa de valores é um pouco diferente. Tem hora que você ganha, tem hora que você perde. Pensa na poupança. Ok? Muito bem. E ele deu essa tabelinha para a gente trabalhar. Se nós vamos trabalhar com juros compostos, é importante relembrar a formulinha. Se você não lembra ou tem dificuldade, entra lá no Calcule Mais, que eu tenho muitas videoaulas sobre juros simples e juros compostos. Tudo de graça para vocês, ok? Muito bem. Como é que é a formulinha de juros compostos? O montante é igual ao capital que multiplica 1 mais I elevado a T. Professor, o que era mesmo o montante? O montante é igual ao capital mais os juros. Os juros é quanto rendeu e o capital é o valor inicial, o valor que você colocou lá no investimento. Então, sei lá, você fez um investimento de R$3.000. Esse é o seu capital. E os juros é o quanto que ele vai render. Somando os dois é igual ao montante. Tá ok? Então temos a nossa formulinha. Por que é importante resolver essa formulinha? Porque olha só, no investimento ao A, nós temos aqui 3% ao mês. Eu quero saber quanto que ele vai ganhar ao ano. Professor, eu não posso simplesmente pegar esse 3% e multiplicar por 12? Não, porque nós estamos falando de juros compostos. Olha só, o meu T está no expoente da minha fórmula. É uma função aqui exponencial. Então não pode pegar o 3% e multiplicar por 12. Existe como você ver qual seria diretamente a taxa relacionada a 1 ano? Qual seria a taxa equivalente, se nós pensamos aí em 1 ano? Existe, mas você tem que decorar a fórmula. E quanto menos fórmulas você decorar, melhor, tá ok?
Então, juros compostos é uma formulinha que você tem que saber para poder calcular juros compostos. Então, não tem necessidade de você vir ter mais uma fórmula para isso. Tá ok? Então, como é que nós vamos calcular assim? Pensa comigo. A pessoa vai investir um dinheiro. Se ela investir no A, ou no B ou no C, ela vai investir a mesma quantidade de dinheiro, não é verdade? Então, se eu vim aqui, investir um dinheiro, que aqui está representado por C, e eu descobrir depois de um ano qual que vai ser o montante que ela ganhou, que nada mais é o dinheiro que ela investiu mais os juros, o maior montante vai significar que a aplicação rendeu mais. Então, ela sai ganhando. Então, nós vamos usar essa estratégia para responder a questão. Então, olha só. Investimento A de 3% ao mês. Certo? Então, em um ano, quanto que ela ganharia? Vou colocar aqui. A minha taxa de juros é igual a 3% ao mês. Certo? Na formulinha aqui, eu tenho que jogar o valor em decimal. Então, 3% é a mesma coisa de 3 sobre 100. Peraí, por que eu estou fazendo letra pequena? Deixa eu melhorar isso aqui. Então, aqui, ó. 3% é a mesma coisa de 3 sobre 100. Fazendo essa divisão, que eu já ensinei lá na parte de dicas, truques de divisão, você vai encontrar o valor de 0,03. Tá ok? Então, vamos substituir os valores aqui na minha formulinha. Olha só. O meu montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais I elevado a T, certo? Quanto que é a taxa? 0,03. Então, vamos lá, vamos trocar. 1 mais 0,03 elevado a T. Quanto que é 1 mais 0,03? É igual a 1,03 elevado a T. O que é o T? É o tempo em meses. Nós não queremos saber a aplicação no período de um ano. Um ano tem quantos meses? 12. Então, nós vamos colocar o número 12 aqui. Porque aí nós vamos saber, aplicou lá por 12 meses, essa quantia, e nós vamos saber qual foi o montante. Então, vou colocar aqui, o montante é igual ao capital, que multiplica 1,03 elevado a 12. E uma curiosidade, pessoal. Vamos voltar aqui na questão. Eu sei qual é o valor do capital? Deixa eu ver aqui. Ele não fala, aqui já está na alternativa, mas estou pensando. Considere que a pessoa decida investir uma determinada quantia, que lhe seja apresentada 3 possibilidades de investimento. Ele não fala o valor do capital. Então, você pode chamar o capital de C? Pode, não tem problema nenhum, deixa o C aí. Ok? Não sabe o valor, vamos deixar o C para representar. Quer usar X? Pode usar X. E agora? Eu tenho aqui 1,03 elevado a 12. Eu vou ter que fazer 1,03 vezes 1,03 vezes 1,03, assim, 12 vezes? Não, porque nós já temos aqui na tabelinha, ó, 1,03 elevado a N. Quando N for 12, vai ficar 1,03 elevado a 12. Que é igual a 1,426. Então, vai ficar aqui, o montante é igual ao capital, que multiplica 1,426. Professor, posso inverter aqui? Colocar a letra C depois? Posso, então vai ficar aqui, o montante é igual a 1,426 vezes o capital. Mas espera lá. Eu não quero saber o montante, eu quero saber quanto que rendeu. Tem como descobrir? Tem. Porque ó, o montante não é igual ao capital mais os juros. Se eu quero descobrir os juros, o que eu tenho que fazer? Vamos usar aqui essa minha lousa. Aqui. O montante é igual ao capital mais os juros. Se eu quero encontrar o valor dos juros, o que eu faço? Eu vou isolar nessa equação. Eu vou pegar o C e passar para o outro lado. Qual é a operação que o C está fazendo? Ele está somando. Então, toda vez que não tem sinal, você saiba que ele está somando. Eu passo para o outro lado fazendo a subtração. Então, o meu montante menos o capital é igual aos juros. Posso inverter. Os juros é igual ao montante menos o capital. Vamos testar? Olha só, eu tenho aqui o meu montante.
O montante é igual ao capital mais os juros. Eu só quero descobrir os juros, não quero? Não é a mesma coisa que eu fazer o montante menos o capital? Olha só que interessante. E o que eu vou fazer aqui? Basta eu fazer uma subtração, tirar o capital. O montante é igual ao capital mais os juros. Se eu quero descobrir os juros, olha só, eu vou apagar o M e eu quero saber o valor dos juros. Esse aqui é quem? O meu montante. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho meu montante aqui, eu tenho meus juros. Eu só tenho que subtrair o meu capital. Vou fazer mais uma vez. Vamos reprisar essa passagem aqui. Ok? Então, vamos lá. Eu tenho meu montante. O montante é igual ao capital mais os juros. Mas eu não quero saber o valor do montante. Eu quero saber o valor dos juros. Certo? Que é o que eu quero descobrir. Olha só. Capital mais juros é igual ao montante. Não é verdade? Tá dando para entender? Vou explicar de uma outra maneira. Eu quero tentar deixar isso muito claro para vocês. Olha só. O montante é igual ao capital mais os juros. Certo? Eu vou repetir a formulinha aqui. O montante é igual ao capital mais os juros. Então, eu posso dizer que o capital mais os juros é igual ao montante. Tá. Mas eu não quero saber o montante. Eu quero saber o quê? Eu quero saber o valor dos juros. Como é que eu calculo os juros? Não é o montante menos o capital? É o montante menos o capital. Em vez de eu escrever juros igual ao montante menos o capital, o que eu faço? Eu vou no lugar do montante, vou colocar o C mais J. Então, meus juros é igual a C mais J menos C. Então, você concorda comigo que se eu tenho um montante para eu achar os juros, é só eu fazer menos o capital. Tá ok? Vamos voltar aqui. Então, eu tenho um montante, eu quero achar os juros. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor do meu montante, que é esse cara aqui, 1,426C, e vou fazer menos quem? Menos o capital, que nesse caso está sendo representado pela letra C. Então, fica 1,426C menos C. Cuidado! Toda vez que eu tenho uma letra assim sozinha, você pode pensar, mas professor, eu não tenho nenhum número do lado dela. Tem sim, é o número 1. Apenas que não precisa escrever, que 1 vezes C é igual a C. Então, você não precisa ficar escrevendo o número 1. Então, quando você for fazer essa conta, 1,426C menos C, é só você fazer 1,426 menos 1, que é igual a, o meu juros é igual a 0,426C. Ok? Olha só. O que nós vamos fazer agora? Nós podemos simplesmente... Olha que bacana. Nós podemos simplesmente pegar esse número e fazer o quê? Passar ele para porcentagem. Mas como é que eu vou fazer esse número virar porcentagem? É só multiplicar por 100. Então, como vai ficar meus juros? Meus juros vai ficar 0,426 multiplicado por 100, que é igual a 42,6% vezes C, vezes matemática, pode ser substituído pela palavra D. Então, meus juros vai ser de 42,6% de C, ou 42,6% do capital, se você quiser ler dessa maneira. Então, vou colocar aqui CAP, de capital. Então, quanto que rendeu a aplicação A? A aplicação A rendeu 42,6% do meu capital. Então, esse é um valor que dá para a gente usar para ter uma comparação. E agora, nós temos que dar uma olhada no quê? No investimento B. Investimento B já está marcado aqui 36%
ao ano. Olha só, então não precisa mudar, já está o valor ao ano. O investimento A, ele ganhou quanto? Ele ganhou 42,6% de rendimento, de juros em relação ao capital. Então vou marcar aqui exatamente esse valor aqui. Em um ano, o rendimento dele seria de 42,6% do valor do capital. Vou colocar aqui do CAP. Ficou pequenininho, mas dá para entender. E o investimento B? Ele rendeu 36% ao ano. Também em relação ao capital. Ele investiu um capital. Se ele rendeu 36% ao ano, ele rendeu 36% do valor do capital. Então já dá para comparar. Nós já temos dois dados. Vamos olhar nas alternativas. Quem sabe a gente já consegue matar a alternativa sem ter que analisar o investimento C. Ganhar tempo. Então a gente já sabe que o investimento A é melhor do que o investimento B. Investimento A rendeu 42,6%. Vamos lá. Alternativa A. Escolher qualquer um dos investimentos A, B e C, pois as suas rentabilidades anuais são iguais. Mentira. Você já viu que o investimento A é bem mais lucrativo que o investimento B. Escolher os investimentos A ou C, pois suas rentabilidades anuais são iguais a 39%. Não, nós já vimos que não. O investimento A tem rentabilidade de 42,6%. Uma alternativa C. Escolher o investimento A, pois a sua rentabilidade anual é maior que as rentabilidades anuais dos investimentos B ou C. Por enquanto, a gente não pode afirmar isso, porque a gente não sabe qual é a rentabilidade do C, nós não calculamos. Mas essa é uma alternativa que é possível que esteja correta, tá? Então, vamos marcar uma bolinha aqui nela que talvez ela esteja correta. Vamos analisar as outras. Escolher o investimento B, pois sua rentabilidade de 36% é maior que as rentabilidades de 3% do investimento A? Uma ova. Investimento A tem 42,6% de rentabilidade no ano. A alternativa D está errada. Então, a gente já eliminou a A, a B e a D. Se der para eliminar a E, a gente já matou a questão. Então, vamos lá. Escolher o investimento C, pois sua rentabilidade de 39% ao ano é maior que a rentabilidade de 36% ao ano dos dois investimentos, A e C. Mentira! Investimento A não rende 36% ao ano. Então, você mata essa alternativa. Então, você já sabe que a alternativa correta aqui é a letra C. Não precisa fazer mais conta nenhuma. Mas, mesmo assim, eu quero fazer a conta do investimento para vocês, do terceiro investimento, para vocês poderem aí estudar, treinar. É bacana. O investimento C, ele tem uma rentabilidade de 18% ao semestre. Então, vamos marcar aqui. O investimento C, ele rende 18% ao semestre. Nós vamos ter que aplicar a mesma técnica que nós aplicamos no outro investimento. Aplicar juros compostos, ok? Qual é a fórmula? O montante... Deixa eu marcar a formulinha aqui embaixo. O montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais I elevado a T. É a mesma fórmula que a gente usou aqui no primeiro investimento. Quais são as diferenças? A minha taxa é 18%. 18%, como pode ser escrito? Pode ser escrito como 18 sobre 100. 18% é a mesma coisa que 18 por 100. Passando isso para decimal é igual a 0,18. Tá ok? Então, vou substituir aqui. O meu montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais 0,18 elevado a T. Então, meu montante é igual ao capital, que multiplica 1,18, só somei, 1 mais 0,18 é igual a 1,18 elevado a T. Importante, quanto que é o T? 12 novamente? Não. Por quê? Esse investimento C rende 18% ao semestre. Nós queremos saber
anualmente, não queremos? Então, se ele tem 20% 18% ao semestre, eu quero saber quanto que ele vai render ao ano. Um ano tem quanto? 2 semestres. Então, meu período de tempo T é igual a 2. Eu vou marcar até em vermelho, porque é muito fácil, por motivo aí de não prestar atenção direitinho, errar nesse período de tempo. Quero saber anual. Se a minha taxa está semestral, tem quantos semestres em um ano? 2. Então, meu tempo é igual a 2. A questão não te deu esse valor tabelado, então você vai ter que fazer aí na unha o cálculo. Você vai ver que o montante é igual ao capital que multiplica. Você vai ter que fazer aí 1,18 ao quadrado, que é 1,18 vezes 1,18, que é igual a 1,3924. Então, eu posso escrever aqui, montante é igual a 1,3924 vezes C. Certo? Então, o que nós vamos ter que fazer agora? Nós vamos ter que aplicar a mesma técnica. Nós queremos saber o valor dos juros. Lembra? O montante é igual ao capital mais os juros. Certo? Se eu quero descobrir o valor dos juros, eu não tenho que fazer o montante menos o capital? Então, vou ver aqui, ó, juros é igual ao montante menos o capital. No lugar do montante, eu vou escrever isso aqui. Então, nós temos aqui os juros é igual ao montante. O montante nada mais é do que o capital mais os juros. E se eu quero descobrir os juros, eu não posso esquecer de fazer menos o capital. Capital menos o capital dá 0. Então, vai ficar juros é igual a juros. Entendeu? Essa é a maneira que eu tenho que descobrir que o valor de juros utilizando a fórmula do montante. A única coisa que eu tenho que fazer é pegar o meu montante e vou fazer menos o capital para encontrar o valor dos juros. Então, eu vou vir aqui, vou pegar meu montante. Meu montante é igual a 1,3924C. Vou fazer menos o capital. O capital vale 100, então eu vou colocar aqui. Montante é igual a, já falei, não tem número. Então, eu vou colocar aqui o número 1 do lado do C. Toda vez que não tiver número grudado, pode colocar o número 1. Então, meu montante vai ser igual a 1,3924C menos 1. Que é igual a 0... Montante não, desculpa. Os juros. Então, estamos calculando os juros. O meu juros, então, vai ser igual a 1,3924C menos o capital. O meu juros é igual a 0,3924C. Quero descobrir o valor em porcentagem? O que eu tenho que fazer? Multiplicar por 100. Então, o meu juros é igual a 0,3924 vezes 100, que é igual a 39,24% do valor do capital. Certo? Então, olha só, para fazer essa multiplicação rapidinha, já falei, eu ensino lá na parte de dicas o cálculo mais em truques de multiplicação. Voltando nas alternativas, o meu investimento C deu 39,24. Vamos ver a alternativa C que eu tinha marcado. Qual era? Escolher o investimento A, pois a sua rentabilidade anual é maior que as rentabilidades anuais de investimento B e C. Tá certo, o B rendeu 36% ao ano. E o C rendeu 39,24. O investimento A rendeu 42,6. Enfim, matamos essa questão em todos os aspectos. Repito, na prova você não precisaria ter verificado o investimento C. Você viu que você conseguiu eliminar ali as alternativas numa boa. Mas para treinar em casa, não custa fazer, ok? Um grande abraço, não deixe de visitar o Auro Calcule Mais. Fui, até a próxima aula.